Olá a todos os inscritos neste canal. A criação deste canal surgiu através da necessidade de entender minha situação clínica, com o diagnóstico de esquizofrenia. Foi difícil o processo de aceitação e em uma das sessões de terapia ocupacional surgiu a ideia e foi uma verdadeira redenção. Como a esquizofrenia afeta a vida de uma pessoa, veja como alterou a minha e como conviver com ela. Vou deixar os cards dos primeiros vídeos sobre o assunto que publiquei aqui no canal. Você pode acessar clicando aqui em cima ou na descrição do vídeo. Vamos analisar a situação descrita no vídeo em 2015 e como estou mais de uma década depois. Sim, tenho esquizofrenia. As pessoas que me conhecem ou que me conheceram podem estranhar a minha atual situação. Estranhar pelo fato de eu sempre me mostrar uma pessoa extrovertida, mas na realidade era uma fuga. Podem até achar impossível que seja verdade. Eu sei, até eu custo acreditar. Imagine você de um momento para outro ter que entender que nem tudo que vê e sente é real. Mas vou tentar explicar o mais detalhadamente possível. Também podem ter aqueles que vão dizer: eu sabia que esse cara não era normal. Ouvi muito esse comentário e muitas vezes queria explicar. Também compreendo, pois por vezes também não consigo entender o que acontece comigo. Hoje, felizmente, tenho mais consciência. Mas já adianto que estou bem, dentro do possível. Tem dias que não estou bem, aliás, muitas vezes o desânimo toma conta de mim. Porém, como lutei até hoje, espero poder ajudar pessoas que se identifiquem comigo. Hoje conto com ajuda profissional e tento conviver com isso. Não é fácil. Também tenho uma companheira que me dá todo o apoio necessário. Sem ela, não sei como estaria agora. Ter apoio é fundamental, pois afeta todos que convivem com você. Vou tentar levar esse projeto pelo maior tempo possível, algo que não consigo há muito tempo. Vou tentar responder a todos. Nos primeiros vídeos sobre o tema, ajudei algumas pessoas, espero ajudar mais. Vou tentar ouvir apenas os pensamentos positivos. Quem sabe, posso ajudar muitos. Aprendi com o tempo e o tratamento a controlar alguns impulsos negativos. Mas também espero ajudar a mim mesmo. Se você não estiver bem, não é possível ajudar outros. Cuide bem de você. Sim, tenho esquizofrenia. Sim, tem esquizofrenia. Entrevista com o psiquiatra Leonardo Palmeira sobre esquizofrenia no programa do Jô, em 22 de junho de 2009. O nome do livro é Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento. Editora Interciência. Eu vou começar com o doutor Leonardo Palmeira. Eu queria que você definisse exatamente o que seria a esquizofrenia numa definição rápida e concisa. Bom, a esquizofrenia ela é uma doença mental, Sim. Né? E a principal alteração é uma dissociação entre pensamento, emoção e percepção. Então a pessoa ela não consegue integrar algumas vivências psíquicas dela. E né? há uma desassociação total entre fantasia e realidade. Exatamente, e surge justamente aí. Por exemplo, existem estudos que falam que a alucinação, na verdade, são pensamentos que o próprio paciente tem, só que ele interpreta esses pensamentos como vindo de fora do corpo dele. Então ele passa a achar que é alguém falando com ele, mas na verdade é o próprio pensamento. Né? Isso é um problema de conexão neuronal.
Bom, agora, isso poderia ser atribuído, ser chamado de caso de esquizofrenia, o caso de alguns santos, por exemplo, que ouviam vozes, Joana d'Arc, que ouvia vozes, poderiam ser casos de esquizofrenia? Não, aí não, porque você está dentro de um contexto religioso, né? Sim. A esquizofrenia, ela é a desagregação psíquica. Essas pessoas, elas podem receber santos ou ter visões, né? Mas elas não se desagregam como esquizofrênico. Né? O esquizofrênico não, ele Perfeito. vai ter outras alterações de comportamento. É ótimo esclarecer isso. E a dificuldade senão... de conviver em sociedade, né? Porque ele acaba se desagregando muito. E por que que vários esquizofrênicos se recusam a tomar o remédio constantemente? De repente param de tomar. Pela consciência da doença que eles não possuem, né? Eles acham que se estão se sentindo perseguidos, de fato estão sendo O sentimento de estar sendo vigiado, perseguido, é uma sensação terrível. perseguidos. Né? Eles criam uma fantasia e passa a ser difícil distinguir, inclusive, quer dizer, o sonho da realidade, a fantasia da realidade. Sim, né? Por mais que você convença o paciente ou tente convencer pela lógica, ele não aceita isso. Né? Sim, ele está completamente convicto daquilo. Mas o remédio tem efeitos colaterais violentos? Hoje nós temos medicações bastante eficazes e bem toleradas. Né? Existem medicamentos de segunda geração, né, em que a pessoa consegue levar uma vida normal. No início sentia-me como um zumbi, apático. Hoje em dia estou mais adaptado. Poucos efeitos colaterais e a medicação melhora esses delírios, essas alucinações e melhora o comportamento do paciente. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem pacientes que já estão medicados, estão tomando os remédios e de repente param. Por que param? Se estão levando uma vida normal graças ao medicamento. Porque ou se acham curados, né? Bom, já resolvi o meu problema, né? Eu não tenho mais aquelas crenças ou aquelas alucinações, ou porque realmente não tem consciência da doença. Não é bem assim, é que os efeitos colaterais incomodam muito. Até que ponto é um fator hereditário? A esquizofrenia, ela tem alguns genes envolvidos, né, na sua predisposição. Não estamos falando de um gene só, possivelmente existem dezenas ou até centenas de genes, muitos deles não descobertos ainda, né? Mas não é só o fator genético que é importante. Tem estudos de gêmeos monozigóticos que têm o mesmo DNA e que um paciente é esquizofrênico, o outro irmão não adoece. E a chance desse outro irmão adoecer é de 50%. Então, você tem o mesmo DNA que um paciente que tem esquizofrenia, o outro adoece apenas em 50%, então você tem outra metade de risco, fator ambiental. Qual é o fator ambiental, relacional e contextual, onde meus gatilhos são acionados? A faixa etária em que a esquizofrenia costuma se manifestar? Entre os 15 e os 35 anos, mas principalmente na adolescência e início da idade adulto-jovem. Eu tinha 31 anos no meu primeiro surto grave com o estresse da faculdade. Quer dizer, depois disso não... São mais raros os casos, né? Mas você tem casos posteriores a 35 anos e raramente após os 50. Só procurei ajuda médica após 3 anos. O esquizofrênico sofre de paranoia, não sofre? Isso, que são os Ele delírios. acha que está sendo perseguido. Sendo perseguido ou sendo monitorado, né? Eu tenho, lembrando agora de um caso de um paciente que eu atendi e que ele achava que o vizinho do lado tinha colocado câmeras no quarto, né, para filmá-lo, tinha implantado um chip no seu cérebro para monitorar os seus pensamentos, então, portanto, sabia todos os pensamentos que ele tinha. Quer dizer, uma extrema... Imagina a angústia que esse sintoma não provoca na pessoa. E quais são os chamados sintomas positivos e os negativos? Nos períodos críticos, não saía nem do quarto, por dias. Então, os positivos são esses, são os delírios, as alucinações, que podem ser de todos os órgãos sensoriais, né? E os sintomas negativos já é a falta de vontade, de iniciativa, o desinteresse. Uma depressão, digamos assim. Às vezes confundido, como se fosse. Confundido com depressão, mas... Meu maior erro, pensar que era uma depressão e achar que iria superar sozinho. muito mais profundo que uma depressão, porque o sintoma negativo, ele é um traço na esquizofrenia. Inclusive... Não cometam o mesmo erro
atrasou bastante meu tratamento. Alguns pesquisadores chamam de sintoma deficitário. É como se a pessoa tivesse uma deficiência da vontade, né, uma deficiência... Não tenha medo, conte tudo ao médico, procure mais de uma opinião. De expressar suas emoções, né, fosse mais embotado, né, então é um sintoma mais duradouro. Há delírios visuais também da pessoa olhar os outros como animais ou se sentir invadido por uma legião de ratos dentro de casa? Sim, existem visões bastante enriquecidas, né? Onde o paciente vê a forma, combina a forma com a audição, né? Que a gente chama... No começo foi muito perturbador e começou na infância. Das alucinações conjugadas, e aquilo toma o formato de uma coisa realmente real, né? E pode ser bichos, pessoas, impostores, perseguidores. Com o tempo fui me acostumando, servia até de alento por vezes. Agora você falou, quem foi, acho que foi Maria Tereza que falou de um caso em que a pessoa se tratou e tem um emprego público, inclusive, né? Sempre me destaquei nos estudos e trabalhos. O desafio era interno. Nesse caso, inclusive, Jô, eu atendi também e ele foi quinto lugar geral desse concurso público. Quer dizer, um concurso muito difícil. A inteligência não é acometida pela doença. Não. Nem a sensibilidade. Provas, concursos, sempre tinha resultados satisfatórios. A mera minha fuga do que parecia confuso às vezes. Aliás, às vezes é o contrário, né? Você vê, é difícil você ver um esquizofrênico burro, vamos dizer assim. Não, não sei por... Por exemplo, passei no difícil concurso do Banco do Brasil, trabalhei, mas infelizmente agravou minha condição. Por quê? Mas os casos que a gente lê, pelo menos... Agora, especificamente sobre emprego, é difícil um esquizofrênico conseguir um emprego, né? Também passei no concurso da Caixa Econômica Federal, mas aí começou minha maior luta contra a doença. É difícil até pelo estigma, né? Pelo preconceito. A pessoa tem medo de que, de repente, haja um surto no trabalho, sei lá. A questão do estigma, Jô, é um problema sério, né? Porque eu acho que é uma barreira, às vezes, até maior do que a própria doença. Porque a pessoa faz o tratamento, se estabiliza, não tem mais aqueles sintomas de desagregação. Sempre tive que esconder, mentir, sentia vergonha e medo. Chorei muito sozinho, escondido. E aí ela quer trabalhar e esbarra na questão do preconceito. Bom, eu conversei aqui com o doutor... Nos próximos vídeos, veja desde como foi minha infância até os dias atuais, convivendo com a esquizofrenia. Inscrevam-se, compartilhem, comentem. Deixe seu like ou dislike, seu comentário. Inscreva-se no canal. Até a próxima. Deixe seu like ou dislike, seu comentário. Inscreva-se no canal. Até a próxima.